Olá, turma. Nós vamos fazer um vídeo agora a respeito de planejamento agregado. Ok? Vou dividir minha tela com você. Então, nós temos duas abordagens que são muito semelhantes nesse slide aqui. A primeira abordagem tenta mostrar o planejamento agregado como uma vertente da pesquisa operacional. Então, você vai ver que converge para isso. E depois a segunda abordagem, ela é uma abordagem mais prática. Então, eu vou te mostrar as duas abordagens. Vamos tentar entender as duas abordagens, mas vamos fixar a abordagem prática como de maior relevância. Então, nós temos que o planejamento agregado, ele é um planejamento que ocorre no primeiro momento, é o primeiro de todos os planejamentos, né? Porque você vê ele aqui em cima, né? O planejamento agregado, então ele tem um horizonte de 1 ano, e normalmente as unidades de tempo que são colocadas depois para você fazer as divisões são meses, é um mês. Então você tem a demanda pelos produtos, né, que é feita com um planejamento chamado Programa Mestre de Produção. Então o horizonte de planejamento são alguns meses, e o tempo desse Programa Mestre de Produção é de 1 semana. Depois nós temos normalmente o MRP, que também segue um horizonte de planejamento de 1 mês, de alguns meses, melhor dizendo, e o tempo da unidade é 1 semana. Aqueles que têm experiência em MRP sabem que o MRP é um programa de computador, né? E esse módulo, ele solta os relatórios, né, normalmente semanais, então unidade de tempo 1 semana. E dentro daquela 1 semana, pode soltar mais de 1 semana, logicamente, né? Então, dentro daquela semana, estão todas as peças e em quais dias devem ser produzidas. Muito bem. E, por fim, nós temos o plano de controle do chão de fábrica, que aí você tem o controle de chão de fábrica feito diariamente e a unidade de tempo é feita em tempo real. Bom, então nós temos o planejamento agregado, e o que entra no planejamento agregado? Você tem a demanda das unidades agregadas, a posição do estoque atual, você vai ver que entra essa variável lá, requisito das unidades agregadas de produção, estratégia corporativa e o que vai sair, o plano agregado, o plano de produção agregado e a capacidade de produção requerida. Ok? Então, os esquemas de agregação de produto, você tem os itens, que são os produtos finais, as famílias, que são grupos de itens que compartilham um custo de configuração de fabricação comum, isto é, eles têm requisitos de produção semelhantes. Unidade agregada é um item fictício que representa toda uma família de produtos. Requisitos de produção da unidade agregada é a quantidade de tempo necessário para a produção de uma unidade agregada. Isso é calculado pela média adequada dos requisitos de tempo em todo o conjunto de itens representados pela unidade agregada. Agora, o interessante é que ele fala que essa unidade agregada, isso você tem que pescar, tá? Porque aparentemente parece algo complicado, né? Ele fala que é uma unidade, um item fictício. Vai falar daqui a pouco porque na segunda abordagem. Demanda da unidade agregada. Demanda cumulativa para todo o conjunto de itens representado pela unidade agregada. Observação: sendo acumulado de várias séries de demanda independentes, a demanda da unidade agregada é uma estimativa mais robusta do que seus componentes constituintes. Então, aqui ele dá um exemplo. Aqui ele entra com uma possível variável, né, uma possível variação dessa produção. O que acontece? A produção agregada, a demanda agregada, quando você faz o planejamento agregado, você pode ter o seu estoque, a posição do seu estoque inicial,
e você tem um grupo de pessoas, uma mão de obra, uma força de trabalho. Você vai trabalhar com um turno, então você tem uma série de variáveis que entram. Então ele está mostrando aqui algumas variáveis que entram. A demanda, você tem o nível de produção agregado e o nível de força de trabalho agregado, o WC. E o P. Depois você tem a contratação da mão de obra e você tem o FC, custo de demissão. Então isso é considerado no planejamento agregado. A gente vai ver na prática, fique tranquilo. Então você tem uma situação, porque quando você está fazendo um cálculo de planejamento agregado, normalmente você faz cenários. Você tem um cenário, você calcula o custo daquele cenário. Depois você monta um segundo cenário e calcula o custo desse cenário. Depois você monta um terceiro, quarto cenário. Normalmente são vários cenários que você ensaia. Você usa o Excel para fazer isso ou um programa mais sofisticado. E aí você tem os custos. O que for mais adequado para a empresa ou de menor custo é o que você vai utilizar. Ok? Bom, então ele vai mostrando quais cenários, a capacidade de produção variável com força de trabalho constante, ou seja, não vai mudar o número de pessoas que trabalham na produção. Não vou contratar ninguém, nem vou demitir ninguém. E a capacidade da produção é variável. Eu posso ter um terceiro cenário de estoque acumulado. Posso considerar um atraso na entrega da minha produção. Então é outro cenário. Aí ele monta uma opção de misturar as duas coisas discutidas anteriormente. Então você pode contratar e não demitir. Você pode comprar trabalhos de terceiro e não fazer o trabalho todo dentro da sua fábrica, e assim por diante. Então você tem abordagens gráficas, simulação baseada em planilhas, usar simuladores, né? E uma abordagem analítica, que é a matemática, e principalmente programação linear. E essa aqui é a abordagem que ele faz, ok? Então você tem que minimizar o custo total em função dessa somatória aqui, ó. Então você tem a somatória das variáveis que entram no planejamento agregado. Ele divide aqui, inclusive, capacidade de produção, equilíbrio do material, equilíbrio da mão de obra, variável significativa de restrições, as variáveis usadas nas restrições, e essa equação toda aqui, ó. Então, ele está te dando uma abordagem analítica. Nós vamos mostrar agora a abordagem prática para você, ok? Então, para início de conversa, nós temos essas equações aqui, ó. Então, todo esse equacionamento aqui, ó, é muito complicado. Vamos fazer mais prático. Então, você tem aqui, ó, você tem estoque inicial no período N, o EF, estoque final no período N. Então, digamos que o período N seja, vamos supor, fevereiro. Então, se eu tenho estoque inicial em fevereiro, o EI N mais 1 seria o estoque inicial no período N mais 1, que seria março. Como é o estoque inicial no período de março? É igual ao estoque no final do período N, no final de fevereiro. Aqui a produção no período N e aqui a demanda no período N. Então, esse N representa um mês, porque o planejamento agregado ele tem um horizonte de um ano normalmente. Nós vamos fazer uma demonstração com menor tempo aqui, com menos tempo. Mas a ideia é essa, de pegar um ano. O que ele está dizendo aqui? Então, vale as relações. Ó. O estoque inicial no período posterior, vamos supor, março, ele é igual ao estoque final no período de fevereiro. Ó, N e aqui N mais 1. Então, você tem estoque inicial, vamos supor que a nossa base seja fevereiro. Estoque inicial em fevereiro, mais a produção em fevereiro, menos a demanda de fevereiro, tem que dar o estoque final de fevereiro. Tem uma coisa chamada NP.
esse NP de fevereiro vai ser igual à demanda de fevereiro mais o estoque final de fevereiro menos o estoque final de fevereiro. E a produção vai ser o NP dividido por N. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Então nós temos alguns cenários, né? Que ele está mostrando para você lá em cima. O plano A é a produção mensal constante. Então eu tenho um estoque inicial de 0, um estoque final 0. Então aqui tem que morrer com 0 aqui no estoque final, ok? Bom, vamos supor que eu tenho essa demanda aqui, ó. A demanda dentro desse problema, ela é conhecida, ela é dada. Você fez ou pelo menos você fez a previsão dessa demanda. Somando todos os itens dessa demanda, você teria um NP igual a, tá vendo? A demanda, que é a demanda total, mais 0, que é o estoque inicial, menos 0, que é o estoque inicial. A produção, por sua vez, vai ser, então, o que surgiu aqui do NP dividido por 12, porque eu estou pegando 12 meses. Então, a produção que eu vou fazer é de 648 unidades por mês. Ok? Então, aqui, ó, fazendo 648 peças por mês, eu tenho uma demanda de 750, então eu tenho um estoque final de menos 102 peças. Aqui eu tenho menos 102 peças no próximo período, ó, final de janeiro, início de fevereiro. Aí eu tenho 648, só que eu já tenho uma demanda negativa aqui, ó. Então, quando eu estou pedindo 650 peças, vai aumentar 2 peças, então vai ficar 104 negativos aqui, ó. 104 negativo para o próximo período. Então, eu tenho menos 96 no próximo período, menos 38, aí inverte. Aí começa a inverter. Passa a ter 70 positivo, vai para o próximo período. Com 450 passa a ter 268 positivo, que vai para o próximo período. Aí eu pego isso aqui, faço o cálculo que eu tenho que fazer. Lembra disso? Estou fazendo esse cálculo aqui. Sobra 496 e no final consegue zerar. Ok? Você vai estar imaginando assim, mas eu não posso ter sei lá, um estoque negativo. Não pode, mas é um cenário, entendeu? Você não está dizendo que você vai fazer isso. Você não está dizendo, você não está afirmando que o seu estoque vai ser negativo. Você apenas está fazendo um cálculo de um cenário, onde nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, e maio, melhor dizendo, vai ficar negativo o seu estoque. Só isso. Então ele pega esses valores aqui, ó, soma e divide por 5, e ele resolve adotar, então, que ele tem um estoque inicial. Desculpa. É uma das estratégias, mas a estratégia que ele pegou foi que no mês de março ele tem 104 negativo, então deu um valor maior aqui. Então ele vai adotar como estoque inicial em janeiro 104 peças, ok? Isso é um segundo cenário. Então vamos lá. Adotando um segundo cenário, onde você tem 104 peças de estoque inicial, como fica? Fica assim, ó. Estou produzindo ainda 648 peças todos os meses. A demanda é a mesma demanda. E aí eu vou fazer, né? 104 com 648 menos isso. Vai dar 2 peças. O estoque médio é 53, ó. 104 com 2, 106 dividido por 2, 53. Então, sobrou 2 peças em janeiro. Estoque final de janeiro é 2 peças. São 2 peças, né? A gente fica empolgado e fala errado até. Mas aqui, são 2 peças, então vem para o início de fevereiro. 2 com 648 dá 650, menos 650, zerou o estoque. Estoque zerou, vem 0 aqui. Então você tem 0 com 648 menos 640, sobra 8 no estoque. Vai para o próximo período. E assim por diante, e aqui tem 3.846 peças. Esse é um segundo cenário. Nesse segundo cenário, que é um cenário do plano A corrigido,
e foi corrigido de que forma? Ele pegou o maior valor lá e jogou como estoque inicial, e morre também aqui 104 no estoque final, é um segundo cenário. Você tem que o estoque médio mensal é de 320 peças, 320 e meia, né? Muito bem, vamos para o próximo. Ele está considerando, então, agora, que ele vai produzir, ter uma produção constante de 700 unidades por mês, com estoque inicial nulo, subcontratando de terceiros as unidades para atender a demanda. Então, ele coloca uma terceira, né, um terceiro, uma empresa de quem ele vai comprar. Muito bem. Então ele tem zero de estoque com 700, menos 750, está faltando 50 peças. Então ele subcontrata 50 peças. Quando ele subcontrata 50 peças, ele tem estoque final zero, estoque médio zero, porque começou com zero, zero com zero, zero, dividido por 2, zero. Esse estoque final de zero vai para o próximo período. Então você tem 750 menos 650, 50 positivo. 50 positivo vem para o próximo período. 50 positivo, faz a conta, ó, você sempre vai somar estoque inicial mais a produção, menos a demanda, e ver o que sobra no estoque. Então, sobrou 110, foi para o próximo período, sobrou 220, foi para o próximo. Aqui, ele aumentou o estoque médio, tá vendo? Então, se você fosse comparar com o anterior, o estoque médio é de 320. Ele só colocou 104 unidades aqui, né? Um cenário. Próximo cenário, ele compra 50 peças. E aí o estoque médio dele aumenta, ó. O estoque médio dele aumenta para 576. Está conseguindo sacar qual é o lance do planejamento agregado? É você enxergar o custo disso. Então aqui você tem quase que 200 peças a mais do que no plano anterior. Então essas peças vão custar. Eu não contratei ninguém, nem demiti ninguém. A produção aumentou para 700 peças. Ok? Muito bem. Você poderia fazer um cenário mantendo 648 peças e comprando as 104, que daria o mesmo, né? Só que teria o preço de subcontratação. Bom, então agora, o que ele resolve fazer? Ele resolve fazer o seguinte, ele resolve fazer uma cadência constante, ou seja, a produção não muda, é o mesmo valor, só que ele vai ter um estoque de 100 peças em janeiro e que ele pretende terminar com 148 em dezembro. Não pergunte os motivos dessa decisão, mas ele vai começar com 100 peças em janeiro. Bom, vamos lá. Então ele tem 7.776 peças, mais o estoque final menos o estoque inicial dividido por 2. Então ele vai produzir 652 peças, que é o valor de produção constante. Então 100 com 650 dá 750, aí sobra 2, vem 2 para cá. Depois sobra 4, vem 4 para cá. 16, vem 16 para cá. Não tem o mês de dezembro aqui, né? Então, se a gente fosse calcular o mês de dezembro, a gente teria... Deixa eu fazer aqui com você. Então, pegando a última linha aqui, nós temos que aqui seria dezembro. A última linha, o estoque inicial seria 452, que é o estoque final aqui, né? 452. A nossa produção ela é constante, então ela é 652. E a medida deixa eu, aqui, ó, seria no mês de dezembro 956. 956, porque o cenário não muda ali, né? Vamos lá. Então deixa eu só aumentar aqui para você poder enxergar isso.
E nós temos uma linha aqui. Muito bem. Então, esse plano C, eu reescrevi a linha aqui, tá? Ó. A linha está aqui, ó. 452 veio aqui para o estoque inicial, 652 é a nossa produção, 956 é a demanda. E eu somo isso com isso, ó. Então aqui vai ser igual isso mais isso. Vamos colocar um parênteses aqui para ficar bonitinho, né? E correto. Menos esse valor aqui. Ok? 148. Então, o que sobra de estoque final aqui é 148. Aí você soma, para achar o estoque médio, você soma. Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a esse cara, mais esse cara que é o estoque final, dividido por 2. Dividido por 2. Então, nós temos que o estoque médio aqui é 300. E aí, você vai pegar o estoque médio de dezembro, que é aqui, ó, e vai somar com todos esses daqui, e dividir por 12. Então, ele conseguiu reduzir um pouco, reduziu para 341 peças o estoque, comparando com a subcontratação. Esse é um plano C. E tem um plano D. O plano D, ele está dizendo que o estoque inicial seria de 150 peças em janeiro, o estoque final seria de 50 peças em dezembro, cadência constante de janeiro a agosto, quando o estoque final deve ser mínimo, cadência constante de setembro a dezembro. Então, vejamos, olha só. Ele tem a seguinte situação: 150 peças entrando em janeiro e uma cadência constante de janeiro até agosto. Então, ele está fazendo a conta aqui, ó. E ele encontra no estoque final esses valores aqui. Então, usando a estratégia de corrigir, né? Para o próximo período, ele tem 4 meses, onde ele somou os valores de demanda, que são as demandas que nós já conhecemos lá. O estoque inicial, o estoque final tem que ser 50 peças, que foi proposto no começo do problema, e o estoque final, que você subtrai aqui, é esse valor que deu aqui, ó, 620 peças. Fazendo esse cálculo aqui, você acha 2.636 unidades. Como são 4 meses, dividir por 4, 659. Então, ele tem essa situação aqui, ó. Ou seja, aqui é o primeiro cenário corrigido, e agora você aumentou a produção. Você aumentou aqui, ó, não aumentou de maneira exorbitante, né? Mas você aumentou, você começou com uma produção menor, e você aumentou, digamos que, supondo, tá? Que você está fazendo 660 peças. Então, você aumentou 30 peças aqui na produção no segundo período, que é de setembro a outubro, novembro e dezembro. Então, você tem aqui, ó, o estoque médio também caiu, ó, 277 peças. Se você se lembrar bem, esse é o menor valor que você vai conseguir aqui, ó, 320, 570, 340 e agora caiu aqui, ó, para 270 peças. Bom, então, pegando os 4 planos que foram realizados, os cenários deles, você tem justamente aqui, ó, estoque médio, demissões, não teve demissão nenhuma nos 3 primeiros, e teve a demissão de 3 pessoas, a admissão, melhor dizendo, demissão não teve nenhuma. Produção por hora são esses valores. Produção por hora extra não teve nenhuma. Subcontratação, segundo plano tinha uma subcontratação de 50 unidades. Estoque inicial, 104.
0 no segundo plano, 100 no terceiro plano, 150 no quarto plano, estoque final 104, 674 peças no final, 148 peças e 50 peças no final. Então você tem aqui, ó, manutenção do estoque é 2,50. Então você vai ter que aqui, ó, você vai multiplicar os valores de manutenção de estoque quando você tem a palavra estoque aqui, né? Você vai ter, por exemplo, a admissão, cada funcionário admitido, você vai custar R$ 450 aqui, ó. Então aqui contratou 3, então entra 3 vezes R$ 450. Você tem a produção por hora aqui, ó. Então tá aqui o valor das produções aqui, ó, quantidade produzida, vezes essa produção normal aqui, que é R$ 50. Produção de hora extra, R$ 75. Subcontratação, R$ 90. Então, onde, por exemplo, contratou 50 peças, você vai multiplicar os 50, que é o plano B, por R$ 90. E aí, fazendo esse cálculo, você encontra esses valores aqui de baixo, ó. Então, você tem 332, 33.201, 34.000, nesse aqui 33.250 e nesse aqui 33.206. O menor, no final das contas, é o plano corrigido, tá? Não é o primeiro plano que ele fez, mas o plano corrigido de 648 peças. Ok? É isso aqui, ó. Então, finalizamos, ok, turma?